Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e também da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estas três redes sociais, estes três canais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarot, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com baralho espanhol, com veras síbilas, com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Wallace, entre muitos outros oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão mensal, para o mês de maio de 2025. Venho com um tarot, o The Gold Foil Tarot, e venho também com um oráculo, as cartas da luz interior. Vou fazer um pouco diferente das previsões anteriores. Vou utilizar os arcanos maiores e os arcanos menores misturados, mas vou fazer uma divisão na tiragem. As três primeiras cartas são para os primeiros 10 dias do mês, as segundas três cartas são para os segundos 10 dias do mês e as últimas cartas, as três últimas cartas, serão para os últimos 11 dias do mês, porque este mês de maio tem 31 dias. Vou fazer a divisão do mês assim, 3 a 3, mas utilizando o método americano. Não vou estar com uma divisão entre arcanos maiores e arcanos menores. Vou misturar arcanos maiores com arcanos menores e vamos ver o que as cartas nos têm a dizer para o mês de maio de 2025. Sendo assim, vamos dar sequência à leitura. Eu vou baralhar cartas. Eu estou a usar pela primeira vez este baralho. Ainda está com a cinta do mesmo. Ele baralha muito, porque as cartas são muito deslizantes, muito deslizantes, mas vamos baralhar assim. Vamos baralhar assim, vou só dar aqui uma vista de olhos. Pois elas deslizam muito. Estes baralhos têm esse inconveniente, têm um inconveniente de deslizar muito. Mas para quem gosta de fazer leques, é um baralho muito bom. Nós vamos misturar bem os arcanos, porque este baralho está numa determinada ordem. Eu sabia que isto ia acontecer, porque elas deslizam muito. Estas cartas têm uma plastificação para proteger da água e têm esse efeito bastante deslizante das mesmas. Eu gosto de baralhar ao vivo para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Aqui não há como enganar. É o que sai, é o que é. Relembro que estas leituras são intuitivas, gerais, coletivas, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só aquilo que fizer sentido para vocês. O que não fizer sentido, lancem no universo, deixem fluir, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Quero também, desde já, convidar-vos a contemplarem a ideia de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para terem sempre indicação quando colocamos um vídeo novo na plataforma. E comentem de onde nos estão a ver, em que parte do mundo estão a ver o nosso vídeo. Eu já reparei pelas minhas estatísticas que tenho muitas pessoas a ver do Brasil. Se bem que recentemente o canal teve um decréscimo nas visualizações.
Não sei o que é que eu fiz de diferente, mas houve um decréscimo nas visualizações. Muito bem, eu penso que já está baralhado. Vou efetuar o corte. Efetuei o corte. Elas deslizam muito. Estas cartas deslizam muito. Mas não é completamente impossível trabalhar com elas. Vou fazer assim um leque. Vou tirar assim, vou tirar de uma forma diferente. Vamos ver se consigo tirar assim. Muito bem. Ok. Vamos ver. E agora vou só juntar. Vamos também tirar cartas assim. Bom. Muito bem. Vamos então passar à leitura das cartas de tarô. Vou só beber um pouco de água para clarear a minha voz. Ok. Vamos ver então. Temos para os primeiros 10 dias do mês de maio de 2025 as cartas do 7 de copas, 7 de copas, do 6 de copas e da rainha de espadas. Bom, para estes primeiros 10 dias predomina o elemento água. Copas diz respeito ao elemento água e temos 2 arcanos menores e uma carta da corte de ar, de espadas. A carta do 7 de copas, eu até vou ler o que está aqui, vou usar a minha lupa, porque eu já não vejo muito bem. Esta carta diz para nós, o 7 de copas habitualmente indica que existem muitas opções em cima da mesa para este princípio de mês. E teremos que ter algum discernimento, teremos que ter algum tipo de ponderação, de cuidado para escolher qual das opções nos convém mais. E aqui a carta diz para nós darmos um passo atrás de tudo aquilo que não nos faz ter um ganho de perspectiva. É uma carta que nos fala às vezes de ilusões, mas também nos fala precisamente de escolhermos, de fazermos escolhas. Há essa necessidade de darmos um sentido às nossas fantasias e aos nossos sonhos, mas há às vezes com esta carta uma sensação de perda de controle, porque existem muitas opções à nossa volta e há um certo escapismo, um certo protelar da escolha que nós necessitamos de fazer. Não quer dizer que não haja alguma satisfação emocional, porque há alguma satisfação emocional, mas às vezes há um sentido de se perder o controle, porque são tantas coisas e são tão interessantes todas elas, e qual delas é que nós devemos escolher. É uma carta que, apesar de tudo, promete para este princípio de mês, se nós tomarmos as devidas providências de meditarmos, de nos recolhermos e de pensarmos o que é mais conveniente para nós, fazermos a escolha certa.
Habitualmente existe essa possibilidade de se fazer a escolha certa emocional com com os nossos sentimentos, com os nossos sentimentos. E com uma carta como o 6 de copas também a fazer-se presente no princípio do mês, há aqui muito pensamento do que era no passado, o que se passava no passado é que era bom e há aqui uma certa nostalgia, embora não seja no sentido negativo, como por exemplo se fosse um 5 de copas. Aqui já é uma carta mais positiva, as recordações dos bons momentos, as boas memórias que se tem do passado. E pode efetivamente surgir alguém do passado. É também uma carta que nos indica muitas das vezes que o universo, a vida, nos dá um presente, nos dá algo de muito agradável que satisfaz emocionalmente e que muitas das vezes vem através de pessoas simples, de crianças, de pessoas idosas, de pessoas de que não estamos à espera que nos tragam um presente que acalenta o nosso coração. Existe essa possibilidade, existe essa tendência de haver aqui ficar bem disposto, ficar com o coração quente porque alguém nos oferece algo. E é uma carta que nos diz aqui para nós chegarmos aos outros com amor e compaixão. É uma carta que nos fala de amor e de compaixão. Mas é uma carta de cura, apesar de tudo, apesar de nós estarmos ali, às vezes, a remoermos um pouco o passado com esta carta, existe essa possibilidade no princípio do mês nós estarmos um bocado focados no passado. É uma carta de cura, para curar precisamente as coisas que já não fazem sentido desse passado e fazermos-nos avançar para a frente com esses presentes que o universo tem para nos dar. E são ganhos, a pouco e pouco, são os ganhos que se vão tendo na nossa vida e promete prazer depois de trabalho árduo. Promete esse prazer depois de trabalho árduo. Com uma rainha de espadas também a fazer-se sentir neste princípio de mês, apesar de todas estas emoções, e principalmente ali com o 7 de copas, as emoções um bocado descontroladas, saber que opção escolher, tantas opções na mesa, todas elas estão boas, qual delas é que eu escolho agora? A Rainha de Espadas promete as decisões mais certeiras, mais apuradas que possam existir. É uma rainha que é independente, é uma mulher, é uma energia feminina. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode indicar um homem, pode indicar uma mulher. É uma energia feminina, independente, é a rainha independente das cartas da corte e que nos fala de uma energia muito apurada para se tomar decisões radicais, decisões sharp, que não há volta a dar quando se tomam e que habitualmente são para melhorar a vida para melhor. Para melhorar a vida. Peço desculpa pela redundância. É uma carta de comunicação também, porque fala do elemento ar, que é espadas, que é o naipe de espadas. E com a vossa comunicação clara, expressem o que é melhor para todos. Tomem essas decisões que não podem ser adiadas, porque elas irão se revelar o melhor para todos, para o próprio, para o consulente, para quem eu estou a ler estas cartas, mas também para aqueles que estão à volta dessa pessoa para quem eu estou a ler as cartas. É uma carta de muita inteligência, de muita esperteza, de muita objetividade. É um pouco complexa, é mais complexa do que as emoções que as cartas de copas nos falam. Mas há um poder de observação e há uma graça e há uma percepção muito grande
das situações de vida que nos levam precisamente a tomar as decisões mais certeiras, mesmo dentro de um certo turbilhão emocional que possa haver no princípio do mês. Para os segundos 10 dias do mês, temos a carta do Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Pentáculos, elemento terra, a carta do Rei de Espadas, mais uma vez o elemento ar no naipe de espadas a fazer-se sentir, e mais uma carta do elemento ar do naipe de espadas, o 2 de espadas. Bom, aqui temos, digamos que a possibilidade, a tendência de haver um percorrer de caminho que é lento, mas que vai no sentido certo, que é seguro, que é estável, com este cavaleiro de ouros, este cavaleiro de pentáculos. É um movimento lento, é certo, passo a passo, mas que é muito estável, que é muito seguro e que já vai no sentido de se atingir os nossos objetivos. Já estamos a caminhar no sentido de atingir os nossos objetivos depois de, neste princípio do mês, termos tomado as decisões que tínhamos para tomar e que não podíamos mais adiar. Sendo certo que esse movimento é acompanhado, mais uma vez, de muita maturidade intelectual, muita maturidade do ponto de vista racional, mental, para tomar essas decisões de ir num determinado caminho, numa determinada direção. E com o 2 de espadas, de facto, os dilemas que se colocaram, provavelmente no princípio do mês, com aquelas opções todas que nós tínhamos para escolher, mas a necessidade de escolher entre dois caminhos, efetivamente, com o 2 de espadas e de fazer, eventualmente, uma trégua com alguém do ponto de vista da comunicação. Haver aqui a procura de encontrarmos algum aliado, alguma aliada que nos possa auxiliar a concretizarmos as nossas ideias, estas ideias todas que o elemento ar no naipe de espadas preconiza. Eu vou só ler o que é que as cartas dizem. Tomem uma atitude metódica para vocês concretizarem os vossos sonhos. É o que o Cavaleiro de Ouros promete. Com um Rei de Espadas muito inteligente a tomar as suas decisões, a carta aconselha-nos a nós pensarmos as coisas através de todas as perspectivas. Pensar bem todos os ângulos, ver todos os ângulos da situação para depois tomarmos as devidas decisões. Precisão, articulação, verdade, é uma carta, a carta do Rei de Espadas é sempre uma carta que nos fala de verdade. O elemento ar tem essa componente. Fala-nos de cautela, sim, de desenhar e planificar todas essas ideias que estão na mente, mas não deixá-las só na mente, começar já a torná-las alguma realidade, já com algum poder de ação. Um rei tem sempre algum tipo de ação, embora as cartas de mais ação sejam os cavaleiros. Mas já que temos o Cavaleiro de Ouros aqui a auxiliar-nos com esta estabilidade e segurança, por que não darmos vazão às nossas ideias inteligentes e perspicazes e que tiveram em consideração todos os ângulos, podermos colocar esses designs, esses planos em ação para que essas ideias frutifiquem. Ser controlado, mas determinado. Também é o que a carta nos aconselha. Perdão, peço desculpa pela minha tosse. E com o 2 de espadas, é de facto a necessidade de fazer escolhas. É ouvir a voz interior
quando estivermos a tomar decisões. É o que esta carta de dilema do 2 de espadas nos indica. Fazermos uma certa interiorização e percebermos bem qual dos dois caminhos nós vamos escolher, porque com certeza iremos escolher aquele que será mais conveniente para nós. Os últimos 11 dias do mês trazem o arcano menor 4 de copas, o elemento água, trazem o cavaleiro de paus com o elemento fogo e trazem o único arcano maior da leitura, que é o imperador. Muito bem. Final do mês, ia dizer final da semana, final do mês, perdão, começa também com um certo estado de tédio, com esta carta do 4 de copas. Esta carta do 4 de copas muitas das vezes fala-nos de uma atitude entediada perante a vida, porque o universo, a vida, está-nos a dar um presente, mas nós estamos de uma forma um pouco ingrata. Olhem para a imagem, um pouco... Nem estou a ver bem o que é que o universo me está a dar. A não acharmos que seja aquilo que nós queremos ou que era aquilo que nós queríamos. E estamos numa atitude entediada e aborrecida a receber essas dádivas do universo. E não é essa a atitude mais correta. E aqui a carta diz-nos: não deixem que o vosso foco feche-vos para novas ideias. Exatamente. Por as coisas não serem muitas das vezes como nós idealizamos, como nós desejamos, não quer dizer que elas não sejam boas e que elas não possam vir a dar bons frutos. Temos é que ter uma atitude mais grata perante aquilo que temos, para podermos também trabalhar melhor o que temos, no sentido de então sim avançarmos para aquilo que queremos atingir. Nem sempre as coisas, quando não são à nossa vontade, à nossa maneira, não quer dizer que elas sejam más. Elas são diferentes, temos que nos adaptar, tem que haver um pouco de improviso da nossa parte quando estamos a receber essas mensagens do universo, e mesmo as dádivas, as bênçãos do universo, e reconhecermos que, apesar de tudo, embora não fosse aquilo que se calhar nós tivéssemos pedido, pode ser muito útil para a situação de vida que se está a viver. Nada é por acaso, não é? E com um cavaleiro de paus a fazer-se sentir neste final de mês, há de facto uma saída desta atitude um bocado aborrecida e um bocado entediada para uma atitude de maior movimento. Vamos agir, vamos na persecução dos nossos objetivos e das nossas metas, vamos lutar por aquilo que verdadeiramente gostamos. É uma carta de mudanças, às vezes são mudanças mesmo factuais, como mudanças de casa, mudanças de carro, mudanças de profissão. Esta carta do Cavaleiro de Paus muitas das vezes fala desse tipo de mudanças. E traz arrojo, traz entusiasmo, traz uma certa exaltação também, para sairmos daquele marasmo que a carta do 4 de copas indica. Vamos ver o que é que a carta nos diz, a carta do Cavaleiro de Paus. Agora é um bom tempo para fazer o que nós queremos. E se nós mudarmos esta atitude aborrecida perante a vida e entediada perante a vida, de facto, nós vamos encontrar motivos para fazer aquilo que queremos e ser o momento ideal para o fazer, efetivamente. Encararmos as situações de vida com um pouco mais de entusiasmo, e é o que estas cartas nos prometem, a possibilidade de haver uma tendência de reverter uma situação de vida um pouco aborrecida para uma situação de vida mais movimentada,
mais agradável, mais entusiasmante e mais alegre. E com um arcano maior como o Imperador a terminar a leitura para estes últimos 11 dias do mês de maio de 2025, nós temos aqui a possibilidade de aparecer nestes últimos meses, perdão, nestes últimos dias do mês de maio, surgir aqui alguém de autoridade com uma boa posição, pelo menos considerado e reconhecido à volta, no meio que circunda os consoantes, as pessoas para quem eu estou a fazer esta leitura, pode surgir alguém, lá está, da autoridade que se interesse pelo consoante, pela consoante e o ajude a atingir, ou a ajude a atingir algum objetivo, a atingir alguma meta que se propunham já há algum tempo. Também, claro, que é uma carta que indica que nos poderemos ter que imbuir dessas características de ordem, disciplina, mando, comando, autoridade, para podermos manifestar no real aquilo que queremos. Apesar de tudo, a carta do Imperador é um 4, numerologicamente, e fala-nos precisamente da estabilidade da manifestação no real. O que é que a carta nos diz para este final de mês? Tomem para vós o vosso espaço com confiança, tenham domínio sobre vós, disciplina sobre vós, mando sobre vós, porque se estiverem sobre vós, ireis ter de certeza absoluta também perante o exterior, perante as circunstâncias e perante as pessoas que vos rodeiam. Preciso ter cuidado quando esta carta sai para não incorrer em poderes abusivos, não deixar que ninguém com poder abuse de nós e também nós não termos essa atitude para com os outros. Apesar de tudo, a carta do Imperador tem um lado positivo, porque ele é o provedor dentro de uma empresa, o provedor dentro de uma família, o provedor dentro das relações de amizade. Portanto, ele provê recursos e provê muitas das vezes questões materiais que são muito necessárias à sustentação da vida. E bom, basicamente com o tarot foram estas as energias para o mês de maio de 2025. Vamos agora deitar também 3 cartas com o oráculo das cartas da luz interior. O oráculo das cartas da luz interior. Para vermos também os primeiros 10 dias, os segundos 10 dias e os terceiros 10 dias para encerrarmos com uma frase que pode servir de mantra, uma ideia que nos pode dar perspectiva para fazermos face ao mês de maio de 2025. Já estão a saltar cartas, elas querem falar. Vamos baralhar apenas um pouco, porque ele está bem baralhado, mas está-me insistentemente a sair uma carta que eu vou ter que considerar. Fidelidade. Já saiu a semana passada. Engraçado. Saiu a semana passada, ou aliás para esta semana que está a decorrer. Nós estamos no dia 30, eu estou a gravar no dia 30 de abril, e saiu para esta semana a carta da fidelidade num outro oráculo. Vou tirar esta carta da fidelidade, vou cortar, fazer um leque e retirar mais 2 cartas. Foi insistente demais a saída daquela carta e eu tinha que tirar mesmo. Ok. Então, para os primeiros 10 dias do mês de maio de 2025, temos a fidelidade. Uma carta que não tem muito a dizer.
Eu comprometo-me com a minha mente, o meu coração e comprometo-me com a minha mente, com o meu coração e com a minha vontade. Essa também é uma fidelidade. A fidelidade a nós próprios é muito importante. Não é só a fidelidade enquanto casal, enquanto par amoroso. Temos tendência de olhar para o nome fidelidade apenas nessas áreas, mas não. Fidelidade também se dá ao nível das parcerias económicas e profissionais, também se dá ao nível social, com os amigos, e portanto também connosco próprios, fidelidade a nós próprios. Eu comprometo-me em satisfazer as necessidades da minha alma. Eu creio em mim mesmo, em Deus e no universo. É o que nos aconselha esta carta da fidelidade para os primeiros 10 dias do mês de maio de 2025. Depois temos segurança em si mesmo, ou em si mesma. Nada pode deter o meu caminho até à luz, porque tenho fé em mim mesmo, em mim mesma. Sou consciente das minhas qualidades e capacidades inatas e sei que posso realizar todas as tarefas que me propuser. A carta da segurança em si mesmo tem muito a ver, principalmente ali no final do mês de maio, embora ela esteja a sair para o meio do mês, mas tem a ver com o Rei de Espadas naquele meio de mês de maio, e também com a carta do Imperador, ter segurança em nós mesmos para podermos tomar as decisões necessárias que nos vão fazer manifestar no real com disciplina, com mando, com comando, com domínio, com ordem, todos os epítetos do Imperador. E para o final do mês temos a carta da tranquilidade. A carta da tranquilidade pressupõe que muito provavelmente depois de se tomarem essas decisões importantes que tínhamos para tomar no princípio do mês e que estávamos um pouco baralhados como fazê-lo, mas tomármos-las com inteligência, com esperteza, com racionalidade, e de sairmos daquele tédio e daquele aborrecimento para uma atitude mais proativa, mais ativa, mais entusiasta perante a vida, poderemos ter a tranquilidade de um imperador, que é a carta que termina o mês de maio, que também nos indica essa capacidade, depois de ter colocado tudo em andamento, de ter tomado todas as decisões certas, há um momento de pausa, um momento de tranquilidade no nosso mês de maio de 2025. Através do amor, a libertação e a atividade interior, conheço a paz. Tenho uma perspectiva suave da vida e enfrento cada passo com confiança. Sigo sendo valente, mesmo frente ao medo. Acho que não poderíamos terminar de melhor forma do que com esta carta da tranquilidade, que é bastante auspiciosa para este mês de maio de 2025. Espero que esta leitura possa ter feito algum sentido para vocês, que ela possa ajudar a navegarem o mês de maio de forma mais prevenida e agradável. E quero desde já aqui agradecer todas as interações com este canal, nomeadamente as visualizações. Elas desceram um pouco agora nestas últimas semanas e por isso eu peço para colocarem um gosto neste vídeo para que o algoritmo do YouTube reconheça que ele é interessante para mais pessoas e partilharem o vídeo com alguém que vocês considerem da vossa família ou dos vossos amigos, das vossas amigas, que considerem que se poderia beneficiar com este tipo de leituras, que poderia gostar deste tipo de leituras. Mas desde já agradeço os gostos, os comentários, as partilhas, tudo isso é muito importante para nós que somos criadores de conteúdo e nós precisamos muito de crescer, portanto eu tenho a humildade para vir aqui e pedir. Estou aqui numa partilha, estou numa dádiva completamente gratuita. Também há um receber, e o receber às vezes passa por trocarmos a energia de
colocarmos um gosto, colocarmos um comentário, fazermos uma partilha do vídeo. Desde já agradeço isso tudo a todos e àqueles que me seguem mais afincadamente, o meu abraço desde já. São todos muito bem recebidos aqui, com muito amor, e eu tenho o maior prazer em fazer estas leituras para vós. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos um excelente mês de maio de 2025. Até lá!